Nós precisamos aí, Paulo, compreender nesse primeiro momento que essa nossa organização ela já faz um enfrentamento em relação, na verdade, às organizações, né, que nós temos dentro das próprias prefeituras, dentro dos municípios, né, que nós temos nas nossas regionais como um todo, né? Porque eles tentam construir a CONAI com o intuito, na verdade, de trazer uma educação, né, como você citou em vários pontos daquilo que nós estamos tendo como prejuízos na nossa educação como um todo, mas nós temos a questão, por exemplo, né, da inclusão, que é extremamente importante para todos nós, né, saber, na verdade, que a escola ela tem que ser plural, como acabei de dizer já hoje, né, que isso é extremamente importante. Nós temos a questão, por exemplo, da privatização que está aí avançando a passos largos, principalmente no estado do Paraná. E quando eu falo, comento isso, nós precisamos compreender que esse projeto que nós chamamos, na verdade, né, um projeto, né, da capitalização, principalmente do setor educacional, nós sabemos que isso se estende a outros setores, como saúde e segurança, que fazem parte desse eixo principal que nós chamamos de educação, saúde e segurança, mas nós temos aí, na verdade, no estado do Paraná, essa preocupação também, porque o governo de Ratinho Júnior é um governo muito alinhado ao projeto da política nacional. E quando nós, na verdade, buscamos trazer, né, uma CONEP com o objetivo, né, de organizar a nossa sociedade, né, regionalizando nesse primeiro momento, nós também queremos dizer que nós buscamos uma educação inclusiva, uma educação pública, uma educação gratuita, mas com a organização da própria população que compõe essas regionais. E quando nós citamos essa organização, não é somente quem está dentro das nossas escolas. Nós queremos os movimentos sociais, né, de maneira muito participativa, para poder também, de certa maneira, constar ali quais as dificuldades que eles têm naquele meio onde estão inseridos, seja, na verdade, a questão do MST, seja a questão, na verdade, do movimento de mulheres. Nós vivemos uma sociedade extremamente machista e isso também tem que ser trabalhado dentro de nossas escolas, então nós compreendemos que isso faz parte do projeto. E nós não podemos também esquecer que, quando nós falamos de fazer um contraponto, eu citei até o governo Bolsonaro, que é o governo atual, mas isso começa no governo de Michel Temer. Entende? Desde lá que nós começamos a sentir, e a CONEP, né, no caso a CONAP, quando ela surge no primeiro momento, ela já surge com o propósito de fazer, na verdade, um enfrentamento a esse tipo de política, que não assiste e não atende a nossa população, que não assiste e não atende aqueles que mais necessitam dela. Uma educação pública gratuita, inclusiva e de qualidade, ela depende de investimento. E nós percebemos que nesse último período, né, nós temos tido exatamente uma política de retrocessos, inclusive no que tange ao investimento público, né, em cima da educação. A educação básica como um todo, nós temos tido muitas dificuldades. E quando você citou já hoje a questão, por exemplo, da militarização das escolas, faz parte desse projeto. Militarizar a escola para que as disciplinas, né, que voltado mais para a área de humanas, elas não sejam consideradas disciplinas importantes. Por quê? Porque ela vai trabalhar justamente o lado crítico, né? Fazer o indivíduo, na verdade, a pensar o seu meio, a sua realidade, onde ele está inserido, né? Por que que as coisas acontecem dessa forma? E não podemos esquecer aí, né, do nosso grande mestre, que é Paulo Freire. Ele, talvez, nesse meio educacional, voltado para a educação popular, né, ele seja, de fato, aquele que tem mais a cumprimentar essa educação e poder fazer com que a gente possa avançar, mesmo estando em pleno século XXI, mas avançar com uma educação que possa, de fato, resgatar, né, aquele lado humano das pessoas. Uma política educacional que tenha condições de fazer com que as pessoas possam, de certa maneira, entender que nós dependemos uns dos outros, que nós estamos inseridos, na verdade, né, dentro de uma sociedade extremamente complexa, onde quem detém poder e dinheiro geralmente tenta impor, né, a sua maneira de pensar,
E quando eu citei lá o governo de Michel Temer, né, esse projeto, na verdade chamado A Ponte para o Futuro, ela não está acontecendo por um acaso. Tudo isso é pensado. Por quê? Porque nós tivemos nos últimos anos um avanço dentro do sistema educacional. Nós não podemos negar isso. Os nossos filhos tiveram a oportunidade de frequentar uma universidade, coisa que a nossa geração lá atrás teve muita dificuldade para poder, de certa maneira, frequentar um banco de escola e muito mais difícil ainda chegar a um curso superior. Então, a CONEP, ela está, na verdade, regionalizada, buscando o esforço de toda a comunidade, professores da rede municipal, movimentos sociais, movimentos estudantis, movimento de mulheres, movimentos, né, que nós temos dentro, movimentos organizados que nós temos dentro da nossa sociedade, para fazer, de certa maneira, né, digamos, uma educação diferenciada, mas uma educação diferenciada que possa ser boa para todos e todas. Eu gosto sempre de usar o termo: se meu filho ou minha filha estiver sendo privilegiados, essa educação não é inclusiva. O privilégio de um ou outro pode ter certeza que é o prejuízo de muitos lá fora. Então, nós precisamos ter uma educação que possa, de certa forma, né, fazer com que nós, enquanto profissionais da educação, enquanto sindicatos, também tenham condições, né, de organizar a nossa sociedade para que ela, sim, venha nos dizer qual é a educação que nos interessa, o que nós queremos para esse momento e o que nós podemos pensar para o futuro. Então, eu acho que isso é essencial.